Desde que o governo cogitou a criação de um novo imposto de importação para as compras abaixo de US$ 50, que hoje nós conhecemos como taxa das blusinhas, que eu venho aqui no canal explicar o assunto para vocês, falar tanto a minha opinião com base na minha experiência de importação, como também entregar fatos provando que essa taxa não traria benefícios a ninguém, ao contrário do que o governo sempre falou. Você que acompanha o nosso canal com frequência, ou você que não acompanha tanto assim, sabe que a taxa das blusinhas não trouxe benefícios, mas o governo sempre falou que eles precisavam criar um imposto porque havia uma concorrência desleal entre o varejo nacional e o varejo internacional. Eles citavam concorrência desleal, diminuição dos empregos no Brasil, diminuição dos lucros do nosso comércio, que segundo eles produzia um monte de coisa não só na parte ali de blusas, pelo nome taxa das blusinhas, mas também a indústria nacional de eletrônicos, por exemplo, de informática, que praticamente não existe, e a gente também já falou sobre isso em vários vídeos aqui no Geek Antenado. Porém, quase um ano e meio depois do início dessa cobrança, a gente tem um cenário nacional onde os empregos não aumentaram como eles planejavam e como eles diziam que iria acontecer. O governo não conseguiu arrecadar nem metade do que eles imaginavam arrecadar com essa nova cobrança de impostos. Os Correios, que eram os principais responsáveis pelo transporte dessas mercadorias internacionais, registraram um déficit bilionário. Claro que o rombo nos Correios não começa a partir da taxa das blusinhas, é uma situação que vem desde 2022, só que a gente não pode negar, nós temos fatos que comprovam que no ano de 2025 esse déficit saltou mais de 200% no primeiro semestre, mais de 350% no segundo semestre. Os custos para manter o simples funcionamento dos Correios também saltou mais de 150%. E se você acha que a receita dos caras também aumentou, o que aconteceu foi justamente o contrário. Em 2025, a receita total dos Correios caiu 11,5%. Agora, diante disso tudo que eu citei aqui, eu acho que nós já teríamos motivos mais do que suficientes para concluir que a taxa das blusinhas ela tem que ser revogada o quanto antes. Só que, para o governo, isso não era suficiente, isso não é suficiente, até porque a taxa ainda está em vigor. Só que tem um pequeno detalhe que muda tudo na política, e vocês sabem como que a política é. No fim das contas, tudo se resume ao voto. E eu não estou aqui para defender, para criticar, para elogiar ou para aprovar o governo atual. Eu estou aqui para mostrar fatos para vocês. Uma pesquisa que foi feita lá em março de 2025, há mais de 6 meses, apontou que, de acordo com a população brasileira, o maior erro do governo Lula foi a criação da taxa das blusinhas, o imposto sobre as compras de até US$ 50 em sites internacionais. A taxa das blusinhas prejudicou mais pobres, não gerou mais renda, não gerou mais emprego. As importações de baixo valor caíram 43% de acordo com o sistema da própria Receita Federal, e de acordo com um estudo da LCA Consultores, os pesquisadores examinaram também o efeito da taxação na geração de empregos na indústria e no comércio. No varejo e na produção de vestuário e acessórios, os postos de trabalho cresceram apenas 0,9%, bem abaixo da média de 3% na economia como um todo aqui do Brasil. Mas calma que a situação não para por aqui. Vai ter gente que vai defender a taxa dizendo: ah não, os cofres públicos ganharam mais, eles tiveram uma arrecadação maior, então para o governo isso fez sentido. E nesse ponto aqui, quem falar isso está completamente errado mais uma vez. Essa pesquisa também mostra que seria possível argumentar que os cofres públicos receberam grande receita extra, mas nem isso aconteceu. A taxa das blusinhas rendeu um aumento de 265 milhões por mês à arrecadação federal, o que pode parecer muito, mas na prática representa apenas 0,08%. Porém, como os estados cobram ICMS dessas importações, a retração fez com que eles perdessem até 258 milhões mensais de arrecadação. O saldo foi uma receita tributária mensal extra de irrisórios 7 milhões
de reais. Pessoal, 7 milhões de reais para o governo é como você ganhar centavos a mais, sabe? É basicamente isso. E sem falar do intrínseco que a taxação adicional traz àqueles que tentam evitá-la por meio do contrabando. A gente já falou isso também em outros vídeos. Todo mundo sabe que o Paraguai é um lugar onde você consegue ir comprar muitas coisas sem nota fiscal. Talvez não seja um produto contrabandeado, pode ser que a loja lá no Paraguai fez tudo certinho para vender aquele produto no Paraguai. Só que a gente pode ir a Foz, pode comprar lá, e todo mundo sabe que existe sim um risco de na ponte da amizade você ser parado, ou mesmo depois de atravessar a ponte em operações em Foz ou em cidades próximas, eu sei porque eu já fui algumas vezes, eu sei do que eu tô falando, até mesmo no aeroporto de Foz do Iguaçu, existe sim a chance de você perder ali uma mercadoria, mesmo que não seja uma compra de grande volume, que você comprou para revender, pode ser uma coisa que você comprou para uso pessoal, dependendo da cota ali, você pode perder o seu produto ou ter que pagar um imposto muito mais alto com multa e tudo mais. Enfim, a grande questão é que, de forma geral, você consegue ver que, independente da ótica que você tentar enxergar, da ótica do governo, dos estados aqui do Brasil, da ótica do consumidor, dos varejistas, de quem precisa de emprego, até mesmo quando você olha para as taxas cobradas em outros países, da União Europeia, países da América do Sul, da América Latina como um todo, a maioria deles adaptou a sua política tributária. A União Europeia, Chile, Austrália, Argentina, Tailândia, eliminaram a isenção de impostos sobre o consumo desses produtos, mas sem taxar as importações. Basicamente o mesmo sistema que vigorava no Brasil antes da taxa das blusinhas. A gente pagava o ICMS, mas não pagava a tarifa alfandegária. Da forma como está, a taxação no Brasil varia entre 40% e 44%, enquanto na União Europeia e na Argentina essa taxação é de 21%, 19% no Chile, 10% na Austrália e 7% na Tailândia. Independente de como você tenta enxergar a situação, não valeu a pena. Todo mundo está sendo prejudicado, inclusive o próprio governo. Mas por que eu estou mostrando todos esses fatos aqui para vocês? Porque, rapaziada, a gente está num momento onde existe uma janela, digamos assim, no cenário político nacional, em que voltaram a discutir a taxa das blusinhas, estão vendo todos esses problemas que eu citei para vocês, e nós agora temos uma chance real da taxa das blusinhas ser revogada até o Natal, ou quem sabe até um pouco antes disso. O que eu quero dizer para vocês é que se tem um momento para a gente correr atrás dos nossos direitos e lutar pelo fim da taxa das blusinhas, esse momento é agora. Tem uma ideia legislativa rolando lá no site do Senado sobre a revogação da taxa das blusinhas. A proposta busca revogar a cobrança de 20% de imposto de importação sobre remessas internacionais de até $50 para pessoas físicas. Essa ideia legislativa só possui 29 apoios até o momento em que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, só o pessoal que acompanha o nosso canal, junto de quem vai divulgar esse vídeo aqui em todos os grupos que você conhece, eu tenho certeza que a gente consegue sozinho chegar aí a 20 mil apoios, que é o necessário para essa ideia se tornar uma sugestão legislativa e ser debatida pelos senadores. Tu só precisa clicar aqui em apoiar, confirmar o seu apoio e obviamente você tem que estar logado ali com o sistema do gov.br. Aí ele vai te mostrar ali que o seu apoio foi registrado com sucesso, mas é importante deixar claro que você não tem que apoiar só essa ideia aqui não. A gente também tem a PL 3261 de 2025, né, um projeto de lei do deputado Kim Kataguiri que altera o decreto-lei número 1804, que é aquela lei que rege o sistema RTS, né, o regime de tributação simplificada, que rege ali a importação como um todo e define ali o imposto de importação para as compras internacionais. A emenda do projeto de lei é bem simples, ela quer restabelecer a isenção de imposto de importação nas compras de até $50. Nesse momento, esse projeto de lei está caminhando a todo vapor lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que um grande amigo meu, o Fafá, lá do canal PC do Fafá, gravou. Ele foi lá em Brasília e gravou ali uma live bem rapidinha com o Kim Kataguiri comentando um pouquinho sobre essa situação, explicando ali algumas demandas que nós consumidores temos com relação à cobrança desse imposto. Por que ele não deve acontecer? Por que ele deve ser revogado? Questões ali que a maioria dos deputados não tem a menor ideia e jamais colocam em pauta. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui também. Vale lembrar que nesse projeto de lei, ali no cantinho, ó, você tem uma opção de votar sobre o que você acha disso. É só você clicar ali em responder, colocar concordo totalmente. Mais uma vez, tu tem que estar logado
divulgado ali no gov.br, é só clicar aqui em votar, eles vão perguntar se você confirma. Vocês podem ver, ó, que no momento 98% das pessoas concordam totalmente, e sempre tem uns engraçadinhos ali para votar que discordam, né? Mas o importante é que a gente vote que concorde. Mais uma vez, ó, a gente tem poucos votos, são só 1.600 votos. Você que está assistindo, por favor, vai no link aqui da descrição, mostra que você concorda com o fim da taxação de produtos até $50. E assim, galera, eu sei que a nossa vontade real era de que esse imposto parasse de ser cobrado não só nas compras até $50, mas também acima de $50, e essa alíquota ali fosse revista para que a gente tivesse, sei lá, uma isenção maior, $100, 200, $300, para você poder voltar, por exemplo, a comprar smartphones importados da China. Mas vocês têm que concordar que uma isenção até $50, ela é melhor do que nenhuma isenção. Mas para fechar o vídeo de hoje, eu quero dar um recado em especial pro pessoal que não acredita que isso vai para frente. Eu sei que alguns podem até nem ter assistido esse vídeo todo e já ter comentado aqui embaixo: não, Rafinha, não adianta, isso daí não vai para frente, os caras não querem isso. Rapaziada, quando eu falo para vocês que nós estamos em uma janela, um período ali onde o fim da taxa das blusinhas realmente pode acontecer, eu tô falando de questões como essa matéria aqui, ó, da própria Câmara dos Deputados. Projeto zero imposto de importação para compras internacionais de até $50. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados. Isso aqui, pessoal, é da semana passada, ó, dia 23/10/2025. Eles explicam um pouquinho do projeto de lei que eu acabei de comentar com vocês, e lá embaixo a gente tem próximas etapas. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de desenvolvimento econômico, de finanças, tributação e de comissão de justiça e de cidadania. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Um pouquinho depois dessa matéria, que foi publicada no dia 23 de outubro, no dia 28, o site da Câmara também publicou que, em debate nessa comissão que eu acabei de citar para vocês, os representantes de setores econômicos e de consumidores se dividiram diante do projeto de lei que garante a isenção de imposto de importação para compras internacionais de até $50, a PL que a gente acabou de comentar. Essa matéria já é um pouco mais longa, então eu não vou ler ela por completo aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Só vou destacar os pontos que eu considero mais importantes aqui. Eles mostram, por exemplo, que o diretor da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, né, Proteste, o Henrique Lian, ou Lian, não sei, citou uma pesquisa que apontou a queda nas importações de até $50 nos estados mais pobres do Brasil, como Bahia e Pará. Também citou um levantamento que eu já comentei aqui no canal, né, da CNI, mostrando que 42% dos consumidores já desistiram de uma compra internacional por causa da taxa das blusinhas. A gente também teve o diretor da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia dizendo que a taxa de 20% coloca o Brasil na contramão internacional com relação ao que eu também citei para vocês quando a gente compara ali as taxas com a União Europeia, com a Austrália, Tailândia, Argentina e outros países. O que nos leva a um ponto que eu já comentei aqui nesse vídeo. Independente da ótica que você tenta enxergar a taxa das blusinhas como uma coisa boa, você não consegue enxergar aonde está o benefício aí para o Brasil como um todo. E mais uma vez, voltando ao que eu falei lá no início do vídeo, vocês sabem que política se resume a voto. Lembra que eu citei que a maioria dos brasileiros aponta que o maior erro do governo Lula foi a criação da taxa das blusinhas? Olhando para o cenário atual, fica bem claro que é muito interessante para o governo acabar com a taxa agora, porque eles vão voltar atrás em uma coisa que vai beneficiar o brasileiro e obviamente vai gerar voto para eles. Então é muito importante que a taxa das blusinhas acabe, que nessa janela aí onde existe a possibilidade de acabarem com a taxa das blusinhas, esse projeto de lei 3261 realmente seja aprovado. E a gente não pode se esquecer que foi o próprio governo que colocou essa taxa sendo cobrada. Eles queriam isso sem estudar o cenário de importação, sem estudar qual seria o impacto real no bolso do brasileiro, no bolso do pobre, daquela pessoa que não consegue pagar caro num produto nacional que nem é nacional. São produtos feitos lá na China que eles só trazem para o Brasil, fazem a homologação e vendem 3 vezes mais caro do que o mesmo produto lá de fora, porém com aquilo que a gente chama de white label, né? Eles trocam ali a logo da marca lá da China pela logo da marca deles ou da série de produtos deles e vendem como se fosse um negócio nacional, quando na verdade não é, porque nós nem temos
termos uma indústria nacional aí voltada para eletrônicos ou para informática, por exemplo, principalmente quando a gente olha para categorias mais específicas e para produtos mais potentes. Por isso eu encerro esse vídeo pedindo a você que está assistindo, vote a favor desse projeto de lei, vamos fazer barulho, aproveitar que a gente está num período onde o governo está vendo que ele errou com relação à taxa das blusinhas, mas ao mesmo tempo, não se esqueça, foi o próprio governo, foi o Tachad, o Lula, os deputados de direita, de esquerda e de centro que aprovaram essa taxa por pressão do comércio nacional, que geralmente está ali um contra o outro. Você pega ali os principais sites nacionais, eles não são amigos entre si, porém eles se juntaram para fazer pressão no governo indo contra as lojas de fora, porque eles obviamente queriam arrecadar mais, querem ter mais lucro, e muito provavelmente se a gente deixar esse período, essa janela agora onde voltaram a falar da taxa das blusinhas, passar despercebida, eles não vão parar de cobrar esse imposto e a gente não vai ter chance alguma de fazer a taxa das blusinhas acabar de uma vez. Mas eu quero saber qual a sua opinião sobre o que eu falei hoje, comenta aqui embaixo, não esquece de conferir os links na descrição, com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!